Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois do clássico entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, numa tarde e noite de muita chuva na capital paulista. O tricolor bateu o timão pelo placar de 3-1. Era o jogo da verdade, hein? E aí o São Paulo mostrou a força que tem no jogo mais difícil nesse início de temporada, que ele poderia encontrar. E o mesmo serve para o Corinthians, que estava 100% de aproveitamento no campeonato, com 100% em 3 jogos, vencendo adversários frágeis, como o Bragantino, que ainda está se remontando, o Velo Clube e também o Água Santa. Então, no duelo que eu chamava da hora da verdade, o São Paulo mostrou a força que tem atuando em casa no Cícero Pompeu de Toledo. Antes de eu complementar aqui, a gente ouvir os gols e eu complementar o meu comentário, depois de São Paulo 3-1 em cima do Corinthians, deixe o seu like e fiquem ligados, em 11h30 da manhã dessa segunda-feira, a gente vai falar muito do grande clássico no Morumbi entre São Paulo e Corinthians no Opinião Placar. Vamos ver os gols aí? Vamos ver os gols aí. Vou pedir para a nossa Juliana soltar os gols, porque no primeiro tempo o Corinthians foi melhor. Bidu teve a primeira chance, chutou para fora. Aí teve uma cobrança de falta do Memphis Depay, o Rafael fez uma defesaça. E depois teve uma cabeçada do Kaká, em que o Rafael também defende e a bola bate na trave. No primeiro tempo, São Paulo não atacou. O único chute foi do Lucas Moura no meio do gol, facilitando a defesa do Hugo. E aí o Corinthians criou mais chances na primeira etapa, embora no jogo tenha dado a impressão que o volume ofensivo do São Paulo tenha sido maior. O São Paulo ficou mais próximo ali do gol do Hugo, né? E o Corinthians efetivamente criou poucas chances, mas as 3 chances criadas perigosas com o Bidu, a falta do Memphis e a cabeçada do Kaká. Mas no segundo tempo aí esquece. Aí o segundo tempo foi totalmente do São Paulo, com esse gigante de 1,72 m, o Lucas Moura arrebentando a favor do tricolor, acabando com o Corinthians no Morumbi, marcando 2 gols e ajudando o São Paulo a construir essa vitória pelo placar de 3-1. Vamos ver o gol aí? O gol aos 49 minutos, já no segundo tempo. O Lucas Moura, após a cobrança de escanteio do Oscar, sobe. Mateuzinho aí vai mal no lance. O Kaká se volta para trás nessa tentativa de ganhar ali na disputa pelo alto do Lucas Moura. Pra você ter uma ideia, o Kaká tem 1,87 m contra 1,72 m do Lucas, né? Você vê quando o jogador não precisa ter tamanho, ele precisa ter inteligência e saber se posicionar. Isso sobra para o Lucas e falta para o zagueiro corintiano. Assim o São Paulo marcava 1-0 no estádio do Morumbi. Isso foi aos 49. 6, 7 minutos depois, o Oscar faz 2-0. O Bidu vai dar uma atrasada de bola para o Carrídio, ele dá uma tijolada. Aí o Carrídio se enrola na bola, o Luciano é mais esperto e aí encontra o Oscar para fazer o segundo gol do São Paulo. Estamos vendo aí o São Paulo ampliando o placar para 2-0 e aí praticamente construindo essa grande vitória no estádio do Morumbi. Aos 62 minutos, o Martínez faz um golaço no meio da rua. O Lucas afasta de cabeça, o Martínez pega de primeira e vence o goleirão Rafael, que teve uma grande atuação no primeiro tempo. Corinthians aí diminuía e entrava no jogo. Só que aí é o seguinte, né? São Paulo dá a resposta no minuto seguinte. 1 minuto depois do gol do Martínez diminuindo o placar, o Lucas Moura tabelou com o Caleri, driblou o Kaká, passou pelo Ramalho e na saída do goleiro Hugo mandou para o fundo da rede. Que golaço do Lucas. Esse lance, inclusive, contou com a jogada com Luciano, com Oscar, Lucas Caleri, Lucas e esse gol que a gente está vendo aí, um lindo gol do Lucas Moura, eleito aí, né, por todo mundo o melhor jogador em campo. Depois o Rafael ainda salvaria uma cabeçada do Ramalho. E aí ficou uma discussão aí se foi pênalti ou não, né? Bola dentro da área na disputa Mateuzinho e Ferreirinha, a bola bate na mão do Mateuzinho e depois na sequência do lance a bola vai para a linha de fundo, um toque mais forte do Ferreirinha, mas aí o Hugo Souza
toca no Ferreirinha, no jogador de São Paulo. O árbitro Flávio Rodrigues resolveu não chamar o VAR, puxou para si a responsabilidade do lance, seguiu assim mesmo 3-1 para o São Paulo no estádio do Morumbi. Bom, Rafael foi um dos melhores em campo, a dupla de zaga muito bem, o Alan Franco colocou o Memphis Depay no bolso, foi o pior jogo do Memphis Depay desde que chegou ao Corinthians. O Alan Franco foi um gigante na zaga. Eu gostei muito da dupla de volantes, Alisson e o Pablo Maia, eles ficaram mais próximos do quarteto no segundo tempo. O Oscar, uma nota 8, porém toda hora que o cara faz o cruzamento para a área e também faz um gol, então, e olha que o Oscar vai melhorar ainda, né? Então o São Paulino aguarde, porque a tendência é o São Paulo melhorar fisicamente, e isso vai obviamente ajudá-lo também na parte técnica. E o Lucas Moura, 8,5 para ele, né? Nota máxima, 8,5. Tô dando 8,5 porque eu acho que o Lucas Moura vai fazer coisa melhor aí, né? Então pode chegar a 9, 9,5, você pode dar uma nota 9 também. Lucas Moura foi fundamental para construir esse placar, o melhor jogador do São Paulo na partida. E do lado do Corinthians, muitas notas baixas, né? Para a dupla de zaga, o Kaká muito mal, o Ramalho também não foi bem no combate, 2 laterais fracos no apoio, jogadores perdidos no meio-campo, Alex Santana, Ranielli, o Coronato fazendo uma partida bem abaixo do que podia, Memphis Depay e Yuri, 2 figuras nulas também, muito por causa das atuações dos zagueiros Arboleda e também do Alan Franco e do volante Pablo Maia. Então, foi assim, não é? Foi um jogo do primeiro tempo com o Corinthians tendo a chance de fazer, mas sem a competência de furar o goleiro Rafael. E no segundo tempo, o São Paulo teve as oportunidades e não desperdiçou. Clássico é assim, ou você mata ou você morre. E nessa noite, com muita chuva em São Paulo, né? O jogo demorou aí 1 hora para começar, o São Paulo conseguiu ser melhor que o Corinthians ao longo dos 90 minutos, numa média geral. Então, o São Paulo vence o clássico e aí ficam as dúvidas, né? São Paulo ainda não é o São Paulo que se espera, é verdade. Então a tendência é melhorar, mas vencer o clássico, isso animicamente, a questão de cabeça, moral, é tudo que um time quer. E o Corinthians vinha de 3 vitórias contra 3 adversários frágeis. Quando enfrentou um adversário ali do nível, um pouquinho maior do que o Corinthians ali e tal, ou no mesmo nível, enfim, dois grandes, né? Que ainda vão melhorar ao longo da temporada, o Corinthians não conseguiu a vitória que se esperava. Tá? Então, ponto positivo para essa vitória do São Paulo contra o maior rival. Num jogo muito disputado, sem dúvida alguma. São Paulo 3, Corinthians 1. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Até a próxima. E 11h30 a gente volta no Opinião Placar, nesta segunda-feira na TV Placar. Tchau.